Meus amores, nossa aula hoje é de ciências, página 33 e 34. A 33, vocês vão apenas marcar aquele xizinho. E na 34 é uma revisão de tudo que a gente estudou, desde lá da escola até essas aulas remotas. Fiz o vídeo bem detalhadozinho, vocês vão entender, certo? E no título tem as páginas onde vocês podem encontrar aquele assunto. Por exemplo, misturas, eu coloquei lá. Então, o assunto de misturas está na página 29. Então, vocês vão lá e procuram sobre misturas, entendeu? Se tiver dúvida, eu vou responder as questões, certo? Vamos lá? Como a tia disse, né, aula de ciência, revisão de todo o conteúdo, desde o que a gente estudou lá na escola até o que a gente vem estudando nessas aulas remotas. Vejam só, não sei se vocês lembram, estudamos os tipos de mistura, homogêneas e heterogêneas. Esse assunto aqui sobre misturas vocês encontram na página 6. Eu disse que eu coloquei a página para vocês encontrarem as respostas, né? Se tiverem dúvida, o assunto de homogênea, de tipo de mistura, está lá na página 6 e por aí nas outras seguintes, certo? Homogêneas é o quê? Misturas que apresentam apenas uma fase, ou seja, eu não consigo ver a olho nu, né? Eu não consigo ver a mistura, que tem mais de uma coisa naquela mistura. Por exemplo, água e sal. Quando eu misturo, não dá pra mim ver que tem água e sal. Eu acho que só tem água, né? A mesma coisa acontece com água e açúcar, certo? Não enxergo que tem duas substâncias ali dentro. Mesma coisa com suco, vários tipos de suco, também eu não consigo perceber que tem açúcar, tem a polpa da fruta, tem água, ou seja, homogêneas são misturas que apresentam apenas uma fase. Diferente de heterogêneas, que são misturas que apresentam mais de duas ou mais fases. Por quê? Porque eu consigo ver mais de duas ou mais coisas, certo? Porque elas não se misturam, como a água e o óleo, certo? Eu consigo ver perfeitamente o óleo separado da água. Mesma coisa acontece com a água e a areia. Quando eu mexo, a areia ainda fica lá rodando, mas depois, se eu deixar lá decantando, descansando, a areia vai para o fundo do pote, certo? Então, heterogêneas são misturas que só apresentam duas ou mais fases, tá? E eu consigo enxergar, eu consigo ver. Estudamos na sala de aula também os métodos de separação de mistura. São 5, vocês encontram na página 11 a 13, certo? Esses métodos de separação, tem a questãozinha aí que é um caça-palavras, na página 34, tá? Vocês vão achar essas palavrinhas. Não vai ter centrifugação. São 5, só vai ter 4, tá? Só vai ter 4 métodos, são 5, certo? Por que não tem? Não sei, o livro não trouxe. Mas sabemos que centrifugação é aquela que separa o quê? O sangue das pessoas, né? Que é naquela maquininha. Vimos aqui também, ó, catação. O que é catar? Simplesmente catar o feijão, né, os bons dos ruins, ou seja, separar a mistura. Quando a mamãe está catando o feijão, ela separa o feijão bom dos ruins, né? Os grãos. Catação é mais para catar os grãos. Peneiração. O que é peneiração? Peneirar. Separar os grãos mais finos dos mais sólidos, né? Dos mais duros, dos maiores. Vimos também o método da filtração. O que é filtração? Coando o café, que vai passar aqueles filtrozinhos, né? Vai passar pelo coador. Então, tá filtrando o café, tá separando o sólido do líquido, como aqui, ó, tá mostrando aqui um funil. No líquido, ó, tem uns pedacinhos de alguma coisa e tem o sólido, que é os pedacinhos, e o líquido, que é a água. Quando vai para o funil, o resíduo fica e só passa a água. Então, foi filtrado, se chama filtração, né? E vimos também a decantação, que é o quê? Tem lá uma mistura, ela tá misturada, como por exemplo a água e a areia, né? Ela tá lá misturada, eu misturo, a areia fica rodando no copo. Quando eu deixo ela em repouso, deixo ela parada, ela decantando, ela vai baixar. E eu vou ver exatamente a mistura, ó, separada. A areia da água, certo? Mudanças reversíveis, estudamos isso semana passada, né? São mudanças o quê?
que eu consigo transformá-la novamente naquela coisa, né? Por exemplo, o gelo derretendo, ele deixou de ser gelo? Não, ele continua sendo gelo. E se eu quiser congelar ele novamente, só eu colocar água no congelador. Então, tem como ela voltar a ser o que ela era antes. Água fervendo, a mesma coisa. A água vai ferver, ela vai evaporar, né? Mas se eu desligar ela, ela continua sendo água. Temos também sorvete derretendo, ele não deixa de ser sorvete. Papel rasgado, né? Ele não deixou de ser o papel, ele apenas está rasgado, mas sua substância ainda está ali. Ao contrário de mudanças irreversíveis, eu encontro nessas páginas aqui, certo? Que eu não consigo voltar ao que era antes, ela perde sua característica. Temos 3 exemplos: ferrugem, combustão e corrosão. Ferrugem, a gente sabe o que é, como tem aqui, né? Uma corrente enferrujada. Ferrugem é quando enferruja alguma coisa, né? Por mais que a gente consiga tirar esse ferrugem, ela não vai voltar a ser brilhante, lapidada como era antes. Combustão é a queima, certo? Queima de qualquer coisa é a combustão. Ele vai virar cinzas e não tem como voltar a ser papel. E a corrosão é a mistura de corroer o metal com a ferrugem, certo? Isso tudo não tem como voltar atrás, é mudanças irreversíveis. Vimos também semana passada e na escola mudanças dos estados físicos, vocês encontram na página 25 e 26, que é quando eu tenho os 3 estados físicos, que é quem? Sólido, que são coisas duras, como gelo, geleira, tudo que é duro, tudo que eu consigo pegar. Líquido, água, suco, refrigerante, né? E gasoso é o vapor, as nuvens, certo? Então, quando uma coisa está no estado sólido, que é o gelo, e ele está derretendo para virar água, acontece uma fusão, a passagem do sólido para o líquido, certo? E quando essa água derreteu e ela sobe para as nuvens, do líquido para o gasoso, aconteceu uma vaporização. Quando é ao contrário, quando chove, né, sai das nuvens e se transforma em líquido, acontece uma condensação do gasoso para o líquido. E do líquido para congelar novamente o gelo, do líquido para o sólido, eu fiz uma solidificação, certo? É bem facilzinho essa revisão, só é vocês completar com os nomezinhos. Qualquer dúvida, tem o vídeo também, dá para vocês rever, né? Podem me perguntar também, como vocês já sabem. E também tem as páginas que eu botei aí, que vocês podem ir lá no capítulo. Ah, esqueci o nomezinho, então vai lá e lembra, tá bom? Então, lembrando a atividade da página 33 e 34. A 33 só vai fazer o xizinho, que vocês já sabem, né? Que é do que vocês aprenderam. E a 34 vai responder, tá certo? Aí a gente encerra o livro também de ciências, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.